boa noite. Estamos aqui para mais um programa super legal. Tá com a companhia aqui da Cíntia e da Paty para a gente falar sobre um tema assim um tanto quanto polêmico que assombra todas as mamães, né? Ou pelo menos a maioria. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos nossos parceiros que estão aí firmes e fortes, dando força para a gente, nos acompanhando e nos apoiando. A Tricai, loja infantil, a Mamãe Box, Retroca, brechó infantil, Alcaçuz, moda feminina, Bepantol, pomada, Danone e água Bonafante, TR Kids, de aluguel de brinquedos, a Forpare, papelaria, Queiquerela, doces e bolos, a Criopraxis, de coleta de cordão umbilical, a Bratio Restaurante, George Foreman, Nuke Acessórios e a Johnson Baby. Esqueci de alguém, Cami? Acho que não, né? Acho que foi todo mundo. Não esquecemos nada. Boa noite para vocês que estão nos assistindo. É um super prazer receber mais uma vez vocês todos. E hoje a gente está no nosso penúltimo encontro dessa primeira rodada. E eu queria dizer para vocês que vai dar um intervalo e a gente está voltando em agosto. Bom, quem quiser mandar perguntas, a gente está com o canal do YouTube aberto, né? Estamos lá no Instagram também. A gente está aguardando as perguntas de vocês. Eu queria apresentar para vocês hoje nossas convidadas especiais hoje que estão aqui com a gente. E a gente vai falar de um tema que eu tenho certeza que todas vocês aí têm uma super dúvida, ou que a nossa experiência como mãe, eu e a Cíntia, e a Luciana e até uma parte, vamos poder esclarecer com vocês, e a parte. Então, a Patrícia da Matheus Mundi. Boa noite, Pati. Oi, boa noite, meninas. Boa noite para todo mundo que está assistindo. E espero que todo mundo aí goste, porque realmente é um assunto que, né, interessa para toda a família, todas as mamães. A gente está aqui também com a Cíntia, do blog Manual, que vai falar um pouquinho da experiência dela, né, Cíntia? É assim. Boa noite, meninas. Obrigada, Jana. Obrigada, Cami, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Então, vamos começar. Vamos falar um pouquinho de algumas dúvidas, né, das mamães. A Cíntia pode começar, né, Cíntia, aí colocando um pouquinho da sua experiência, que eu acho que experiência com sono é o que não falta. Antes eu queria só pedir rapidamente aqui desculpas, que a nossa conexão não está 100%, então ela está indo e vindo, mas a gente está fazendo de tudo aqui para que a gente consiga fazer esse bate-papo, que a gente estava até conversando agora há pouco aqui, que realmente é muito bacana de cada uma estar num lugar aí, né, do mundo e completamente conectada. Então, vou passar a palavra para a Cíntia, porque se eu começar a falar de sono aqui, eu não paro nunca mais. Bom, gente, uma coisa assim, primeiro de tudo que eu gostaria de falar para vocês é assim, quem vive nesse mundo de mães sabe que tem assim, uma disputa interna até entre as mães de o meu filho é mais prodígio. Então, às vezes você vai ouvir, porque o meu filho com 1 mês já dormia a noite inteira. Aí aquela mãe que o filho tem 2 anos e até hoje não dorme, fica desesperada. Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Será que sou eu? Porque o filho da fulana... Gente, não entra nessa, tá? Isso só faz mal pra gente mesmo. Cada criança é uma criança, cada criança tem o seu ritmo, a sua fisiologia. Então, eu sempre falo até no blog, e para acabar com essa disputa entre as mães, porque isso só faz mal para a gente. Agora, falando sobre a minha experiência, eu sofri muito também com a minha primeira filha, porque aquela coisa de mãe de primeira viagem e tal, ela dava muito trabalho para dormir, ela acordava várias vezes durante a noite, era aquela coisa que só queria dormir no colo, aí a hora que você colocava no berço, achava que dormiu, acordava, então foi um sofrimento. Mas, assim, o que me ajudou muito e que eu gostaria de dividir com vocês foi criar uma rotina. Isso foi até uma dica da pediatra dela. Um dia eu fui lá e ela falou, mas
que horas que você põe ela para dormir? Aí eu não tinha horário, sabe? Cada dia era de um jeito, era como dava. E ela falou, não, Cintia, tá errado. Ela precisa de uma rotina. A criança, ela precisa desse norte, ela precisa saber o que vai acontecer depois, qual que é o primeiro passo. Então, mas a rotina, claro, que você vai criar de acordo com a sua dinâmica familiar, cada um tem a sua. Mas, assim, no meu caso, eu comecei, assim, quando já começava a escurecer, eu já ia diminuindo o movimento da casa, desligando um pouco de luzes, deixando a televisão um pouquinho mais baixa, já para ir criando um clima de relaxamento para ajudar no sono dela. Aí eu dava um banho nela, relaxante, às vezes fazia uma massaginha com olhinho, até já ajudava também na questão da cólica, que às vezes os bebês têm muito. E aí dava o peito, dava o mamar e colocava para dormir. Assim, uma sequência de depois de vários dias nesse ritual, eu vi que foi melhorando muito a qualidade do sono dela. Então, uma dica que funcionou muito para mim foi essa questão da rotina. Eu concordo assim, muito com a Cíntia, porque eu acho que realmente, primeiro, para não entrar naquela paranoia que ela falou, porque aquilo, cada bebê é único, então não tem como a gente vir aqui e falar, ou cada pessoa falar, dar uma receita de bolo, e falar, é assim que vai ser feito, é assim que vai funcionar. Não, para cada bebê, cada família tem um jeito diferente, e aí tem que ir fazendo algumas adaptações. Então, tem sim aquelas mães que falam que o bebê dorme a noite inteira, é uma exceção, porque não faz parte da natureza do bebê. O bebê, ele está acostumado realmente, ele, né, da natureza dele, ele acordar, ele ter um ciclo de sono um pouco mais rápido, mais curto do que o ciclo do adulto. Então, aquelas mães que falam que o bebê dorme a noite inteira, realmente são raríssimas. São bebês assim que são bem exceções, porque a maioria são bebês que despertam durante a noite, despertam várias vezes, porque faz parte da natureza deles. E aí, complementando o que a Cíntia falou sobre isso, sobre criar uma rotina para o bebê, isso é excelente. Quanto mais cedo a gente ajudar o bebê a dormir, ensinar ele bons hábitos de sono, isso aí ele vai acabar levando para toda a infância dele, depois para quando crescer. Então, quanto antes realmente a gente começar a aplicar algumas coisas no bebê, começar a ensinar, então, rotina, ritual de sono, são tudo coisas que ajudam o bebê a dormir. Quanto antes começar com isso, melhor e menos problemas as mães vão ter para frente. Uma coisa que eu gosto muito, assim, de falar, que até acho que muita gente conhece, é o doutor do Harvey Karp, que é do livro do Bebê Mais Feliz de Pedaço. E ele explica, é muito legal, assim, que ele explica isso funciona mesmo. Tem algumas pessoas que não acreditam, mas tem até vídeos dele na internet. E eu uso muito isso com meus clientes, com bebês recém-nascidos, porque a gente tem que pensar que o bebê, quando ele nasce imaturo. E como ele não está imaturo, ele depende. Então a gente chama que o primeiro trimestre do sono do bebê, né, o primeiro, não do sono, o primeiro trimestre da vida do bebê, ele é referente, como se fosse o quarto trimestre de gestação, só que do bebê fora do útero. E aí o que a gente tem que fazer? O Dr. Karp, ele acabou, através de pesquisas, ele acabou descobrindo que todas aquelas sensações que o bebê tinha dentro do útero da mãe, se forem imitadas corretamente aqui fora da barriga, isso ajuda a acalmar o bebê e ajuda a fazer com que ele adormeça mais facilmente. Então, quando vocês já devem ter ouvido de algumas técnicas, que são técnicas que é a chamada técnica do casulinho, que a gente realmente tem que enrolar o bebê, deixar o bebê durinho, porque vamos lembrar, quando ele estava dentro da barriga, ele gostava, ele estava apertadinho. Então, tudo que a gente remeter ao que ele fazia na barriga da mãe, era um estímulo que a gente fazia involuntariamente para que ele dormisse. Então, fazer a técnica do charutinho, enrolar o bebê, deixar ele ali quietinho, isso é ótimo para fazer já desde o primeiro dia. Então, no hospital, as mães já costumam fazer isso, as enfermeiras já ajudam as mães a fazerem o charutinho, só que tem que ser um charutinho bem feito. Não adianta a gente fazer um charutinho frouxo, que aí vai ser pior, deixar o bebê mais irritado. Então, tem que ser aquilo, deixar realmente que nem no tempo das nossas avós, que os bebês ficavam ali durinhos, e realmente isso ajuda muito. É uma das principais técnicas que dá para usar muito para os bebês, desde recém-nascido até eles começarem a se mexer, enquanto eles aceitarem. Outra coisa também que é legal é o ruído, que todo mundo, a gente fala, hoje a gente chama aqui, né, que é o ruído branco, e que é o chiado. Então, é importante, mas também, não é um chiado, a gente tem que pensar, o que ele ouvia?
Quando ele estava dentro da barriga, o coração da mãe tá ali batendo, então tá ali super perto, super acelerado ali pro bebê e é um barulho estimulante para ele. Então a gente tem que também fazer isso, ajuda, mas não é aquele chiado de leve, achando que o bebê vai se irritar. Não, se fizer um chiado leve, aí sim ele vai se irritar. Tem que ser aquele chiado, tipo, um som mesmo de aspirador de pó, de secador de cabelo. Tem muitos ursinhos hoje que já tem esse batimento do coração, que tem esse chiadinho que eles chamam, tem aparelhos mesmo de ruído branco, e você pode deixar a noite inteira. Então você usa aquilo já desde o momento que for fazer o bebê adormecer e deixa ligado a noite inteira. Não se preocupa que o bebê vai ficar super acostumado. Ele precisa disso, ele precisa, lembra que ele está fora do útero, mas ele precisa daquelas sensações que ele tinha dentro do útero. Então, quando você sentir que o bebê tá ali, tá nervoso, não tá com dificuldade de dormir, faz o charutinho, faz o chiado. Uma outra técnica também é fazer um balanço, mas não é aquela coisa de chacoalhar o bebê, porque aí tem gente que pega bebê e já começa a chacoalhar, e não é chacoalhar, é um balanço de leve, porque lembrando também, a maioria dos bebês, eles dormem enquanto a gente está em movimento. Tanto que a gente começa a sentir os movimentos do bebê quando a gente está dormindo. Aí muita mãe fala, nossa, meu filho vai ficar acordado a noite inteira, porque é bem na hora que eu durmo, que é à noite, que é a hora que o bebê mais se movimenta. Mas é porque é quando ficou parado. Então, silêncio, com aquela coisa parada na barriga, para ele não é legal. Então é a hora que ele começa que ele fica realmente mais ativo na nossa barriga. E a hora que ele dorme é a hora que a gente está ajudando ele a dormir. Então, conforme a gente conversa, conforme a gente anda, conforme a gente está se movimentando, ele está dentro da água. E a água fica ali fazendo aquele movimento e acalma. A gente adora, mesmo nós adultos, quando a gente vai para uma piscina, para uma banheira, que a gente tem aquela água quentinha, gostosinha, é relaxante. Então, isso também ajuda. Então, não só colocar o bebê na água, isso também é muito bom para dar um banho, para relaxar, mas também ficar com movimento, fazer um balancinho para eles, que eles também adoram muito isso. Ô, Paty, quando você fala de balanço, você fala no colo? Esse balanço, sim, no começo acaba sendo no colo. Então, você vai dar aquela ninada no colo. Os bebês, principalmente, eles não gostam de ficar abertos, né? Ficar expostos ao mundo, porque eles não estão acostumados. Então, o charutinho é ótimo, faz o charutinho e coloca o bebê. Eles gostam de ficar principalmente com a barriga para baixo, no colo, né, da mãe, com a mão assim debaixo da barriguinha deles, ou ficar numa posição de lado. E aí você pode fazer balanço com ele. Então, pode ficar sentado, não precisa ficar de pé, mas isso é um estímulo realmente para ajudar ele a dormir e se acalmar. Eu te pergunto isso porque, assim, uma das coisas que a gente escuta falar, eu não sei se é verdade ou não, você pode dizer pra gente, é que quando você pega a criança e ou você dá a chupeta para ela dormir, ou você balança, ou você dá o peito, e você condiciona a criança aquele movimento ou aquela condição, né? Para dormir, ou a chupeta, ou ao peito, ou a mamadeira, seja lá o que for, ao balanço, toda vez que ele tiver aquele, porque a gente sabe, isso aí você pode explicar melhor do que eu, que qualquer pessoa, inclusive o bebê, tem o sono mais profundo, o sono mais leve, ele tem uma sazonalidade durante o sono, certo? E aí, durante esse sono, se a criança acorda, ela não volta a dormir sozinha por falta daquele balancinho, daquela chupeta ou daquele peito. Então, por isso, o fato de acordar tantas vezes à noite. Isso procede? Sim, em base, tipo, porque tem um lado que sim, que isso é correto, porque a criança faz uma associação à última coisa que ela teve quando ela dormiu, aquele último estímulo que ela teve quando ela dormiu, vai ser o que ela vai lembrar e o que ela vai precisar quando ela acordar. Só que, lembrando que de mais ou menos, de recém-nascido até os 3 meses, o bebê é praticamente um ser totalmente dependente nosso. E aquilo, ele tá se desenvolvendo, mas na verdade ele tá fora ali do útero, mas na verdade é como se ele ainda tivesse, como se ele tivesse no útero ainda. Só que ele tá fora da barriga. Porque, né, por um nosso desenvolvimento da espécie, a gente não ia conseguir ficar muito mais tempo, ficar mais 3 meses dentro da barriga. O cérebro do humano ia ficar muito grande e não ia ter como nascer. Então, se a gente pensar que do recém-nascido até 3 meses, eles precisam desses estímulos.
Então, não adianta a gente falar, ah, não, isso vai ficar, vai viciar a criança, que é o medo que toda mãe tem. Mas assim, não se preocupe, você tem que tomar cuidado com isso a partir dos 3 meses, porque aí sim, o bebê começa a ficar mais esperto, o sono dele também já começa a amadurecer, conforme ele se desenvolve, o sono amadurece. Mas nesse começo, a gente tem que ajudar o bebê. O bebê não sabe dormir, ele precisa de estímulo. E um desses estímulos vão ser essas associações, que realmente então, a gente tem que pegar no colo, tem que fazer ninar, ou de repente não no colo, mas pode colocar ele naquelas cadeirinhas de balanço, mas que precisa ter esse estímulo para poder ajudar. Se você colocar um recém-nascido no berço e falar, tá bom, ele vai dormir quando ele estiver exausto. Aí sim ele vai dormir. Mas não porque ele está aprendendo a dormir. E aí não vai adiantar, porque aí na próxima você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Então, o correto é começar com essas técnicas de ajudando o bebê, e conforme ele for crescendo, isso vai saindo automaticamente. E aí a mãe também já vai sentindo como é que o bebê tá, já vai sentindo qual o momento de largar essas técnicas. Então, no começo, você vai fazer um balançar, mas vai ficar mais tempo balançando. Mas depois que começar a ver, o bebê já vai perceber. Então, ali só de pegar, só de colocar no berço, colocar na cama, começar a fazer um carinho, começar a fazer um balancinho com a mão, sem precisar do colo, você já está ensinando o bebê que ele não precisa mais daquele balanço. E aí, aos poucos, ele já vai aprender que ele consegue dormir sozinho, sem esse estímulo, no caso do balanço. No caso do peito, da mamadeira, da chupeta, as crianças, elas, uma das técnicas também que o Carpe fala é que é a parte de sucção. A maioria dos recém-nascidos, logo quando vai para o peito da mãe, eles acabam dormindo, mas porque eles têm uma necessidade de sucção muito grande. Então, é praticamente impossível você colocar uma criança no peito e ela não dormir. Então, você vai também aos poucos, então não tem como falar, no primeiro mês da criança que está começando a aprender a mamar, que está entrando numa certa rotina, que tem a amamentação, que tem que ser sob livre demanda. Então, é muito difícil você ficar controlando, colocar no peito e, dormiu, deixa eu tirar. Não, até porque a amamentação é uma coisa que desgasta, né? É muito esforço para a criança, muito esforço para o bebê. Então, realmente, ele vai cansar, ele vai dar uma dormida, aí a mãe tem que estimular, acordar, fazer mamar direito. E aí, depois, com o tempo, deixa passar esses 3 meses, deixa passar, entendeu? Esse primeiro trimestre, que é o mais crítico, para depois, sim, começar a desvincular um pouquinho isso, a tirar um pouquinho essas associações, e não tirar total, porque a gente tem que ir tirando conforme vai vendo a necessidade de cada bebê. Mas aí já começa a dar essa desvinculada para não ter essa associação tão forte, de que para ele dormir, ele precisa sempre daquilo que foi feito para poder realmente voltar a dormir melhor. Eu acho que tudo, Paty, é uma questão de costume, né? De adaptação do bebê fora da barriga. Eu tive 3 filhos, como vocês sabem, eu tive sempre problema de sono com os 3, tenho até hoje com o João, com o Chico. E outra técnica que eu usei muito, engraçado, no meu caso, agora eu vou te falar da última experiência minha, eu tive um recém-nascido que dormia, claro que não a noite inteira, mas ele tinha um sono muito mais regrado do que ele tem hoje com um ano. Então, outra técnica que me ensinaram, o pessoal no hospital, quando ele teve no hospital, foi fazer o útero, né? Enrolar o lençol e fazer aquele útero e deixar o nenenzinho ali. Aquilo me ajudou, assim, durante meses, até pelo menos uns 6, 7 meses. O João dormia dentro do útero, que era o cobertor enrolado com o lençol, e fazia em forma de U, e acomodava o nenê ali. E isso foi também uma questão de costume dele a ficar nesse cantinho, nesse espacinho. Tá falhando, Cami, sua voz está falhando um pouco. Fala um pouquinho mais alto. Eu não sei se com a Cíntia também foi assim. Eu tive muito mais regra. Não que eu não faça regra para dormir, eu faço regra para dormir, mas o bebê conseguia levar muito mais à risca, as regrinhas que eu fazia quando eu era recém-nascido, que hoje, quando eu fui maior. Como é que era para você também? Cami, desculpa, eu não estou te ouvindo. Ficou muito baixo o final mesmo que você falou. Eu queria saber se com você também aconteceu igual aconteceu comigo. Assim, o meu filho, vou te falar do último, da minha última experiência, o João Francisco, recém-nascido, até uns 5, 6, 7 meses, ele era muito mais, ele conseguia seguir muito mais à risca
as regrinhas de sono do que hoje com 1 ano, entendeu? Eu tive mais sucesso com toda a minha rotina de sono com o João até uns 5, 6 meses do que hoje em dia. Eu queria saber se com você também foi assim. Você disse que quando ele era bebê era mais fácil de seguir do que hoje? Eu tive mais sucesso, por incrível que pareça. Não, comigo foi o contrário. Eu tive mais dificuldade nesse começo e depois entrou nos eixos, tá? Depois que eu consegui seguir as regrinhas, a rotina e tal, parece que aí encaminhou, ficou mais fácil, assim. Mas até chegar nesse processo foi complicado. Também tinha uma coisa que acontecia muito, que uma dificuldade que eu tive, é que a minha filha, ela trocava a noite pelo dia. A Patrícia deve saber que em muitos bebês acontece isso. Isso eu digo mais recém-nascido, logo que chega em casa. Então ela dormia o dia inteiro super bem e à noite era aquele olhão vivo que você não sabe o que você faz. E assim, por mais que a gente, né, às vezes ela dormia, na época eu não trabalhava, ela dormia de dia, eu dormia junto, mas não é igual o sono da noite. Então, você fica sem dormir à noite, você fica acabada, né? Isso por dias e dias. E assim, uma coisa que ajudou, que é legal que as meninas estão falando, a gente vai relembrando, né, as coisas. A Patrícia falou do ruído, do charutinho. Nossa, a gente fez muito charutinho, fiquei craque no charutinho, apertava bem apertadinho. O ruidinho no ouvido também fiz muito, era muito legal mesmo, funciona. Mas assim, essa questão de trocar a noite pelo dia, o que me ajudou foi eu comecei a clarear o quarto, abrir a janela durante o dia para ela entender que era dia. Que não era. Porque no começo eu não sabia, eu achava que tinha que deixar aquele quarto aconchegante, meio escurinho. Aí ela emendava, né? Dormia o dia inteiro e não conseguia à noite. Então, isso também foi uma das coisas que me ajudou. Sim, isso tem muito. Isso, não, isso do que a Camila falou do bebê, de ser enquanto é menor, ficar mais fácil, realmente, porque aquilo, conforme as crianças crescem, eles ficam mais espertos, né? E aí eles já sabem que é hora de dormir. Quando você fala para o bebê, você já começa a perceber os sinais de sono que ele dá, e aí já é hora de você ir lá e começar a fazer o bebê dormir. É mais fácil de você aplicar uma rotina nele, é mais fácil de você ensinar alguns hábitos para ele. Para uma criança maior, a partir de 1 ano, mais ou menos, eles já entendem, eles já estão espertos. Então, eles já sabem que quando você coloca, fala, é hora da soneca, mas eu não estou com sono. E você sabe que eles estão com sono, você sabe que eles estão ali, que vai ser um pouquinho e ele já vai dormir. Só que se você deixar, realmente ele vai ficar ali, vai ficar brincando e vai chegar uma hora que aí ele vai cansar, que vai ficar totalmente exausto e dormir. O que não é bom. Então, por isso que é bom ter uma rotina desde o começo, para que mesmo que as crianças maiores entendam que é hora de dormir, que é hora da soneca. Então, para crianças maiores, principalmente depois do almoço, costuma ser a hora que a criança dá aquela relaxada e fala, agora vamos dormir. Você já percebe, começa a coçar o olho, que já está ali no momento que vai ser mais fácil de colocar a criança para dormir. E aí fica mais tranquilo, porque assim, as crianças elas começam a brigar muito com o sono. Então a gente vê que elas têm muito sono, mas elas brigam, porque elas não querem perder tempo. E sono para eles é perda de tempo. Então, já com essa rotina desde o começo, já ensinando isso para eles, as brigas ficam cada vez menores. Do lado da mãe, né? Pensando do lado da mãe, do pai, que é quem coloca para dormir. Porque as crianças, se deixar por eles, eles nunca querem dormir, eles sempre vão falar que não estão com sono e que realmente só vão ganhar, né? O sono só vai ganhar deles quando eles estiverem realmente exaustos. Então, com uma rotina, as crianças começam a aprender, por mais que elas briguem, mas fica mais fácil para os pais colocarem eles para dormir. E isso também que a Cíntia falou, que para ela, né, depois que ela se adaptou, é bem isso, o começo é muita adaptação. Então, tem muita coisa que vai funcionar para algumas mães e tem outras que não. E justamente porque a gente tem que ver que é aquela história, que cada bebê é único. Então, tem bebês que vão super adorar o charutinho. Tem bebês que vão gostar, que eles precisam desse negócio também do ninho, do útero, que a Camila falou, porque é aquela sensação que eles têm no útero. Tem bebês que são super apegados e eles precisam ali, eles ficam super bem no sling, eles ficam super bem dormindo em lugares mais apertadinhos. Mas tem outros que eles querem espaço.
Então, eles não querem dormir em nada apertado, eles vão querer um berço. O berço para eles, já logo no começo, vai ser maravilha, porque eles gostam, entendeu? Então, isso tudo vai indo também da adaptação e que cada mãe vai sentindo da necessidade de cada bebê. Então, por isso que, assim, não tem uma receita, né, uma receita, assim, de bolo para passar. A gente tem que entender como é que funciona, na verdade, o sono de uma criança, ter algumas expectativas bem reais, porque não tem como a gente chegar em casa e falar, o bebê vai dormir, eu quero que ele durma a noite inteira. Todos os pais gostariam que ele dormisse a noite inteira, mas não faz parte da natureza dele. Se você tentar fazer isso, você vai ficar com uma briga sem fim, porque a criança não vai dormir. A criança tem necessidade, ela precisa, faz parte da natureza, isso é fisiológico, ela precisa acordar várias vezes por causa de questão de amamentação, né, por causa de fome, se ela tem algum desconforto, então ela fica muito mais numa fase de sono mais leve, justamente para isso, para poder armazenar tudo aquilo que ela aprendeu durante o dia, porque tudo é novidade para ela, então ela passa muito mais tempo. E conforme ela cresce, esse sono dela, além dela ir se desenvolvendo, o sono dela vai amadurecendo, e aí sim as horas de sono noturno acabam aumentando. Mas isso é com o tempo, não tem como a gente exigir isso de um bebê de 3 meses de idade e falar, nossa, agora ele vai dormir a noite inteira, que é praticamente impossível. Paty, mas assim, eu não sou muito exemplo assim de mãe completamente correta, não, que eu acho que eu fiz tudo errado. Eu dei colo, sabe? Eu balancei, eu botei na cama, meus filhos foi tudo do avesso e assim, eu fui muito mais pelo amor até, que eu tenho, até eu acho que isso a gente já conversou particularmente em relação àquele livro. Eu tentei fazer com meu primeiro filho, eu tentei fazer aquele método do Nana Neném, que eu achei aquilo um horror, que você larga a criança chorando no berço, porque ele chorava de um lado, eu chorava de outro. Então, assim, é muito complicado, porque o que acontece? Meu filho teve refluxo também, que eu acho que é um impactador muito grande no sono, não é? Ou não? Ou será que eu errei em tudo mesmo? Não, sim, o refluxo, crianças que têm refluxo são mais complicadas, porque realmente os pais ficam muito mais ali atentos, né, e a criança realmente acorda muito mais, mas é um problema fisiológico, então é aquilo, tem que, né, tomar remédio, tem que ser tratado, e é um incômodo da criança, por isso que ela acorda várias vezes, então realmente é um pouco mais complicado. Quanto ao livro Nana Neném, eu não trabalho com choro, eu não gosto. Eu acho que assim, a criança, se ela chora porque ela tem algum motivo. E mais uma vez a gente falando de tudo que ela vivia, ela tinha esse estímulo nosso dentro da barriga para poder dormir. Então, quando ela sai, ela depende da gente. Nós, seres humanos, somos um dos únicos seres que precisa, que somos totalmente dependentes. Então, se a gente chora porque ou a gente está com fome, ou porque a gente está sentindo dor, ou porque a gente está com frio, está com calor. Então, assim, a gente chora porque é a única forma que tem de se comunicar. Então, o bebê não sabe falar. Depois, quando eles começam a crescer, eles começam a falar e é mais fácil da gente entender. Então, nesse começo, eu tenho muita dó, assim, realmente. Então, por isso que é um método que eu não sigo, de realmente deixar o bebê chorar, porque eu acho que o bebê não aprende. Ele acaba dormindo por exaustão, ele acaba dormindo porque ele se sente abandonado, ele acaba dormindo porque ele já vê que ele não tem mais jeito, ele chora, ninguém vai aparecer, por isso que ele dorme. Mas ele não aprende. E eu acho que isso psicologicamente acaba trazendo, né, problemas para o futuro. Então, eu não trabalho com esse método. Eu sempre ensino as mães, eu falo que realmente é o meu diferencial, porque assim, acho que a gente tem que entender como funciona e atender. A gente tem que prestar atenção no bebê para entender quais são as necessidades dele, para justamente poder arrumar essas necessidades e aí poder confortar e fazer ele dormir. Não se sinta culpada que você fez tudo errado, porque mãe nunca faz nada errado. Tudo que a gente faz pensando em acertar, pensando, né, a favor dos nossos filhos, principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem. A gente não tem ideia, e é muito conselho, é muita coisa que a gente lê, é muita informação, e a gente vai tentando até acertar. Então eu sempre falo assim, que a melhor coisa é siga a sua intuição. Se você achar que é a hora de fazer aquilo, é hora de dar colo, então é hora de dar colo. Se você quer que o bebê durma junto com você, então tá, então o bebê vai dormir com você. E eu acho que assim, para tudo tem um jeito. Se foram criados alguns hábitos de pequenininho, que de repente, né, não foram tão favoráveis ao sono, isso tem remédio. Para tudo a gente consegue dar um jeito, consegue acertar.
Só que aquilo, quanto mais velha a criança, o processo demora um pouquinho mais. Mas não se preocupa que se até hoje não estiver dormindo, a gente dá um jeito, porque realmente tem solução. Tipo, e o melhor é, a gente precisa dormir. Tanto as crianças, o sono é super importante. Para bebês, crianças maiores, como para nós. Porque a gente acabado, a gente não consegue fazer nada, muito menos cuidar de um filho, né? Então é por isso que é muito importante. Ô, Cíntia, você falou muito da sua experiência no primeiro filho, né? O que acontece? Aqui em casa eu queria até entender, assim, porque eu me sinto, é até vergonhoso falar isso, mas eu me sinto em relação ao sono dos meus filhos uma fracassada, porque eles me ganharam pela idade. Entendeu? Na idade, eles cresceram, não tem jeito. Hoje eu mando dormir porque tem que dormir e acabou. Eles já entendem. Mas eu passei por um período de desespero. A mais nova sempre foi muito dorminhoca. Mas o mais velho, eu passei por um período de desespero dos 6 meses. Eu acho que é isso que a Cami está passando. Eu acho que é um período de muita fome e crescimento e gasta energia, enfim. Dos 6 meses aos 10 meses, ele acordava de meia em meia hora, porque ele mamava no peito. Então, assim, foi um período, para mim, traumatizante em relação ao sono. E eu realmente, assim, eu usei das técnicas da massagem, da água quente, meu marido, nessa época, trabalhava fora, então chegava muito tarde, ele acabava dormindo muito cedo, né, meu filho, por causa a movimentação da casa não existia quase, eu ainda botava a televisão alta, tentava, né, movimentar, mas eu não conseguia criar, não conseguia. Eu digo que nesse ponto eu não fui bem sucedida em hora nenhuma, eles cresceram e ponto, foi isso que aconteceu. Na sua segunda gestação, você acha que você conseguiu criar um ritmo desde o início e foi bem sucedida? Assim, ou só eu que sou a única fracassada no mundo? E você, Mariana? Gente, não é fracasso, é isso que a Patrícia falou, tá tentando acertar e não tá valendo. Bom, gente, eu cheguei a ponto, sem brincadeira, eu falava pro meu marido, olha, quando eu chegar no céu, eu quero perguntar para Deus das coisas que eu não entendo, por que criança briga tanto com sono, porque o bichinho tá lá com o olho baixo, morrendo de sono, caindo e não se entrega, né? É uma coisa que você não entende, não tem explicação. Mas, assim, eu achei que no segundo foi mais fácil. Justamente porque eu já tinha essa rotina estabelecida. A primeira, eu tive que passar por todo esse processo. Então, na verdade, ele só entrou na rotina que... Eu tive 2 muito próximos também, eles não têm nem 2 anos de diferença. Então, eram praticamente 2 bebês, tá? Então, eu falo que o meu foi tudo meio junto. Era aquela pia cheia de mamadeira, era tudo na hora de dormir. Qual é a diferença deles de idade? 1 ano e 9 meses. 1 ano? 1 ano e 9. É bem seguidinho, não dá nem 2 anos. Mas assim, Corajosa você, Cíntia. Oi? Corajosa. Fui corajosa mesmo, mas se não fosse assim também, eu não animava. Mas com ele eu já achei que foi mais fácil, mas eu atribuo também um pouco a mãe que eu era já no segundo filho, uma mãe mais tranquila, uma mãe menos ansiosa, sabe, já tinha uma certa experiência, porque eu já tinha passado por aquilo, e eu acho que isso acabou passando para ele. O meu segundo filho foi um bebê muito tranquilo, muito, muito, muito mesmo, não me deu trabalho, e até hoje, gente, é impressionante, as pessoas não acreditam, ele pede para dormir, vocês acreditam? Não tem, né? À tarde ele fala, mamãe, eu quero tirar um cochilinho. Não faz propaganda não, não faz propaganda não. Não pode, né? Porque a gente elogia muito, começa a desandar, né? Mas eu acho que também tem isso, sabe? Às vezes. Mas lógico, varia de cada situação, né? Às vezes também você tem outro e você já está cansada, está estressada e você não vai conseguir passar essa certa tranquilidade. Mas eu achei que com o segundo foi mais fácil. Até por isso que quando eu vou falar dos problemas, eu acabo falando mais dela, da minha filha mais velha, que foi quem eu tive mais dificuldade. Ô, Paty, a gente estava falando aqui antes de começar o programa que muito o estado de espírito, né, da mãe ali interfere bastante na hora de fazer o bebê dormir. Então, assim, aquela coisa de você tentou uma, tentou duas, é natural
que assim, a paciência, claro, que uma hora encerra e termina, porque a gente é de carne e osso, e realmente isso gera uma ansiedade na gente, e a gente acaba passando para o bebê. Você acredita nisso? Você acha que realmente o estado de espírito da mãe pode interferir na hora de pôr o bebê para dormir? Sim, muito. Eu sempre falo assim, sempre falo para os clientes que falam, ó, eu também sou mãe, então, né, eu sei como que é. E chega uma hora que realmente você perde a paciência, ó. Então, assim, aquela hora que se você estiver ali sem paciência, se você tiver com pressa, não vai tentar fazer o bebê dormir. Porque se você quiser aquele dia que se fala, nossa, hoje eu quero que meu filho durma super rápido, porque eu tenho um compromisso, vai ser o dia que ele vai demorar. Se é aquele dia que você não tá legal, que você não tá afim, não tá com paciência, passa pro pai, nem que o pai faça um pouquinho diferente daquilo que você tá fazendo, mas não tem problema, é outra pessoa, pede ajuda, se de repente aquilo, bebês muito pequenos, na hora da soneca, pede ajuda pra avó, pede ajuda pra babá, pede ajuda pra uma amiga que foi te visitar, fala, ai, ajuda um pouquinho, porque só dele estar no colo de outra pessoa, só de não estar ali, principalmente os menorzinhos, de não estar sentindo, né, o cheiro de leite ali da mãe, ele já vai se comportar diferente. Então, esse estado de espírito, sim, passa muito para os bebês. Então, é importante a gente estar bem atento assim, com isso. Então, se é aquele dia que você não está legal, não tá ali disponível para o bebê, nem tenta. Pede ajuda para outra pessoa. E aquilo, tipo, segue a sua intuição. Tipo, hoje em dia tem, né, a Cíntia falou que hoje ela se sente mais tranquila em relação ao segundo filho, foi muito mais tranquilo, porque aquilo não tem aquela cobrança tanto, né, de ser mãe, da mãe da primeira viagem. Então, quando a gente é mãe pela primeira vez, tem muita cobrança e a gente quer fazer tudo perfeito. E a gente sabe que nem tudo pode sair perfeito. E afinal, o que é a perfeição, né? Porque o que é perfeição para mim não é perfeição para vocês. Então, siga a intuição de vocês e se achar que chegou naquele estado e falar, não consigo, já passou um ano, eu preciso dormir, eu tô esgotada, eu não consigo, eu preciso de ajuda, realmente procura ajuda, entendeu? Porque aí você precisa, de repente, de um especialista para poder te ajudar, porque aí, senão você vai postergando, tem muitos casos que as mães postergam, que, vai passar, vai passar. O bebê passa por fases, principalmente até um ano e meio, ele passa por muitas fases, ele, né, tudo é novidade para ele. E aí tem dente que nasce, começa a andar, começa a sentar, começa a engatinhar. E todas essas mudanças interferem muito no sono. Então, se já é uma criança que não está dormindo legal, essas mudanças ainda vão afetar mais ainda. Então, isso vai fazendo com que a mãe e o pai acabem ficando cada vez mais cansados. Então, se chegou num ponto que está vendo que a bola de neve já está gigante, pede ajuda, vai atrás de ajuda, porque realmente, de repente, ele sozinho, vocês não vão conseguir, e é muito importante. É importante vocês terem esse sono. É bom ter uma qualidade, né, um sono de qualidade para a família inteira, não só para o bebê. Ô, Paty, você está falando aí de ajuda, isso é uma coisa legal da gente atentar, porque às vezes não necessariamente a mãe tem que estar ou não em um bom estado de espírito para você revezar também, porque um dos meus grandes erros foi meus filhos, um hoje tem 10, uma tem 6 e até hoje eles me querem para dormir. Tudo bem que é um momento nosso, é uma hora nossa, mas assim, principalmente quando o bebê só dormia comigo. Eu podia estar morrendo, eu podia estar o que fosse, que só dormiam comigo. E é o que você falou, eu cansei de viajar a trabalho e quando eu viajava eles dormiam no momento assim, que não existia mais aonde esperar, que estavam mais do que exaustos e aí dormia. A minha filha, eu acho que é uma das coisas também que é interessante a gente colocar, é você se ligar também, para você, eu queria que você até colocasse aí pra gente um exemplozinho de rotina, como é que tem que ser e tal, mas o que eu queria dizer? Eu acho que a gente tem que perceber também o funcionamento fisiológico de cada criança, porque assim, a minha filha, por exemplo, quando ela vai ficando com sono, ela fica uma criança extremamente insuportável, que ninguém aguenta. A única que tem paciência com ela sou eu, porque ela fica chata, chorona, malcriada, faz de... é uma coisa atrás da outra. Eu acho que todos, né, Jana? Todos. Pois é, enfim. Então, assim, eu queria que você... Porque, assim, como você falou, até os 3 meses a gente pode dar colo, né?
qual é o momento que a mãe tem que sentir que ela tem que colocar no berço, qual é o momento, assim, qual é o ritual, porque a gente tem também hoje, que ainda interfere muito, é a história da gente trabalhar em cidades grandes, que tem trânsito, que o pai chega às 9 horas da noite, está com saudade do filho, e aí que ele vai abraçar, jogar para o alto da cambalhota na criança, e a criança fica mega agitada. Então, assim, qual é o tipo de rotina que você aconselha para as mães e quando começar, de que forma, qual é a hora que você tem que ajudar a criança a criar uma independência para o sono e não necessariamente precisar do seu peito, do seu colo, e conseguir dormir sozinho. E isso foi o que eu nunca consegui até hoje. A rotina, isso vai variar de família para família, né? Porque aquilo, tem famílias que, isso que você falou, o pai chega em casa bem mais tarde, e aí não tem como você falar, não, o bebê, a criança tem que ir para a cama 8 horas da noite. Só um pouquinho. Então, tudo vai depender. O que você começa a perceber é isso, é a fisiologia da criança. Então, tem coisas que a gente não tem como forçar. E quando a gente fala de rotina, assim, quando eu falo, né, de que é importante ter uma rotina, não é uma rotina forçada, é uma rotina flexível e com base nas necessidades do bebê. Então, o primeiro mês é praticamente impossível você falar que você já vai fazer uma rotina. Porque você está conhecendo o bebê, você não sabe ainda por que o bebê chora, que horas que o bebê tem fome. Então, você tem que prestar atenção ali no bebê a maior parte do tempo. Então, isso você começa a partir do primeiro, do segundo mês, mais ou menos, você já começa a identificar quais são essas necessidades do bebê. Então, mais ou menos, que horas ele acorda para mamar, mesmo que seja uma amamentação sob livre demanda. Ou seja, ele já começa, o próprio bebê começa a criar uma rotina. E aí, com isso, você já começa a perceber como é que ele está ali em relação ao sono. E aí você não pode esperar. Então, sentiu que o bebê ficou quieto, começou a bocejar, começou a coçar o olhinho, começou já a ficar chorando, e aí coloca no peito, não quer peito, pega no colo, não quer ficar parado. Ele está irritado, ele está com sono. Quando chega nessa fase, ele já está mais irritado, significa que até já passou um pouco da hora do sono. Então, já é hora de colocar o bebê para dormir. Com isso, você vai começar a perceber quanto tempo o bebê está dormindo. Dormiu mais ou menos 1 hora, tudo bem. Para o bebê, 1 hora é um tempo bom, é um ciclo mais ou menos que ele está fazendo. Aí você começa a postergar um pouquinho, 1 hora, 1 hora e meia, então tá, ele tirou quantas sonecas por dia? Ele tirou, vamos supor, uma soneca no final do dia. Ele foi tirando essa soneca e tal, quando chegou no final do dia, umas 5, 6 horas, acabou tirando uma soneca, que foi até umas 7 horas. Não adianta você colocar ele para dormir às 8, porque de repente ele não vai dormir. Dependendo da idade do bebê, ele precisa de um pouquinho mais de tempo para ficar ali acordado. Então é a hora que você pode dar um banho para relaxar, que aí é o ritual. Então, de repente, você pode dar um banho de ofurô, mesmo um banho na banheira. Não precisa ser aquele banho para limpar o bebê, só um banho para relaxar. Lembrando que a água quentinha vai relaxar. E aí já vou fazer uma massagem, que também é ótimo para poder relaxar o bebê e para você criar esse vínculo, principalmente para as mães que de repente não ficam muito tempo em casa. E aí você já acostuma isso para o bebê desde o começo. E aí já coloca, então dá o peito, dá mamadeira para poder dormir. Que seja a última coisa, já no quarto escuro, aquilo que a Cíntia falou. À noite, o quarto tem que ser escuro, tem que ser, porque o bebê não tem problema, ele não precisa de luz. Quem precisa da luz é a gente. A gente precisa de uma luzinha para poder enxergar o bebê. Mas ele não, ele está acostumado com o ambiente escuro. Então não precisa deixar abajur, luz acesa, não. Pode deixar ele escuro, é aquilo. Ligou o chiado, o ruído branco ali, deu aquela balançadinha, beleza, o bebê dormiu. E aí ele vai dormir pelo menos umas 2, 3 horas, se ele estiver bem amamentado, ele vai dormir. Ele acordou, vai querer mamar, de repente vai trocar fralda, tudo, mas isso é uma rotina de bebês, né, pequenos, então até os 6 meses, mais ou menos, é mais ou menos assim. Conforme a criança vai crescendo, então vai começando a comer, então já sabe que é hora da janta, depois da janta, já começa a diminuir o ambiente da casa, que é isso que a Cíntia faz também com os filhos dela. Então já começa a diminuir um pouquinho, já sabe mais ou menos a hora que a criança já está acostumada a dormir. Então jantou, deixa ali, brinca um pouquinho, brincadeiras que não dê aquela estimulada, porque se você começar a colocar a criança num pula-pula, pronto, ela vai liberar adrenalina, ela vai ficar ali super agitada, para fazer baixar essa agitação, vai demorar um pouquinho. Então já começa a dar uma diminuída nas luzes do ambiente, para a criança perceber. E sempre falando, daqui a pouco já é hora de dormir. Sempre falando para a criança. E aí, de novo, dá o banho, entendeu? Vai lá, escova os dentes, e, né, se for dar o peito, já dá o peito, como sendo a última coisa e a hora de ir para a cama. Com isso, essa rotina já vai ficando bem super flexível, porque tem dias que você não vai estar em casa,
tem dia que essas coisas vão mudar, mas vocês já vão começar a perceber a hora que a criança, que o bebê já tá com sono. E aí você não precisa forçar. Vai ter dia que justamente vai mudar, você tá em um outro ambiente, tá fazendo outra coisa, tipo, a criança vai demorar um pouquinho mais pra dormir. Mas isso, na sua casa, é uma rotina que ele mesmo já vai saber. Então ele mesmo já vai chegar a um certo hora e falar, mas eu não quero dormir. Já vai começar a brigar com sono. Então, de repente, você já sabe, vamos dormir um pouquinho mais cedo, porque já tá chegando nesse estágio, então já tá ficando um pouco irritado. E com isso, a família vai criando essa rotina. E vai esperando ele ficar um pouquinho, né, um pouquinho maior, para já começar a fazer dormir. Então, se ele dormia no colo, é aquilo, ele vai diminuindo essa necessidade do colo, e aos poucos vai colocando na cama, vai colocando no berço, vai fazendo dormir ali. Lembrando que sempre as primeiras vezes, as primeiras mudanças que a gente faz com uma criança ou com um bebê, sempre é mais complicado, eles são resistentes à mudança. Então não adianta você falar, uma criança que dormia no colo, você vai colocar no berço e quer que a primeira noite ele durma em 10 minutos. Não vai dormir, ele vai ser um pouco mais difícil, porque ainda mais para criança que levanta, vai querer levantar. E aí, por isso que a mãe precisa estar no estado de espírito super leve, super tranquilo, para poder continuar, para poder ter uma certa insistência, uma certa persistência, para que realmente ajude o bebê a dormir. E aí, com isso, a mãe vai sentindo e vai fazendo as adaptações necessárias para essa rotina, para esse ritual, para a criança conseguir, aos poucos e cada vez mais, se desvencilhando dessas associações e se tornando mais independente para dormir. Mas e nas acordadas da madrugada? As tão famosas acordadas da madrugada? Então, acordadas da madrugada. Tira do berço, não tira do berço. Então, tem criança que acorda porque precisa mamar. Então, ainda realmente, né, até os 6 meses, não tem como a gente tirar essas mamadas da madrugada, porque aquilo é aleitamento exclusivo, então realmente precisa mamar. Depois disso, quando a criança já está começando a comer, então algumas vezes aí tem que conversar com o pediatra para ver se realmente essa criança ela precisa dessas mamadas e quantas vezes essa criança acorda para mamar. E aí sim, ir cortando essas mamadas. E aí tudo aquilo, tudo vai ser um processo um pouquinho lento, porque não tem como você falar, filho, hoje você não vai mais mamar. E tirar todos, ele mamava, sei lá, 3 vezes à noite, e falar, não, agora não vai mais mamar. Crianças que você disse que seu filho acordava a cada meia hora. Se ele acordava a cada meia hora, deve ser com certeza porque ele não entrava no sono, quando ele estava entrando no ciclo de sono, quando ele passava para o sono, estava entrando no sono profundo, ele acordava. E aí o que precisava? Precisava que você fosse lá e dar um estímulo para ele. Mas esse estímulo não é pegar no colo e fazer dormir, é começar a ensinar ele a poder dormir sozinho. Então, falar, deu uma acordada, o que é? Tá com fome, tá com frio, tá com calor, resolveu, viu que não tem nada que tá incomodando, então vamos lá e vamos voltar a dormir. Então, pode voltar a dormir. Então, aquelas primeiras vezes que acordava, você tem que dar uma estimulada para poder voltar a dormir sozinho. E aí, sim, esse sono essas quebradas de sono vão acabando, vão ficando cada vez mais menos frequentes, e aí a criança começa a perceber que ela pode acordar e ela pode voltar a dormir sozinha, que não vai ter nada que assuste ela não precisa de nada para poder voltar a dormir. Mas que tipo de estimulada que você diz? Qual é o tipo de estímulo num caso como esse? Então, num caso, por exemplo, de uma criança que está dormindo no berço, acordou no berço, ele já dormiu no berço, você colocou, ele já sabe dormir no berço. Então, na hora de dormir, foi lá, dormiu no berço. Acordou, você sabe que não é para mamar, que não está sujo, não está nada. Então, quando sentir, começar a perceber que a criança está acordando, aí tem algumas técnicas que a gente usa, mas uma delas é começar a perceber que a criança está acordando, que é mais ou menos, depois de meia hora que sempre acorda, já antecipa isso, já fica ali perto, quando der uns 20 minutinhos mais ou menos, e quando começar a ver que a criança está começando a se movimentar, não deixa ela despertar. Então já começa a fazer um carinho, já começa a fazer, entendeu, dar a mão para a criança, de repente se a criança usa a naninha, dá a naninha para já ficar perto dela, para ela já saber que quando ela pode até dar uma abertinha no olho, mas ela vai ter esse estímulo de que alguém fazendo um balancinho, alguém fazendo um carinho, para ela voltar a dormir. No começo, eles precisam dessa ajuda nossa. Então, pai, mãe, precisa ir lá e fazer esse estímulo. Que é como se fosse para pegar no colo e ficar ninando. Só que aí já não precisa ninar. E aí você começa a estimular, e aí com o tempo ele vai perceber que ele começa a emendar esse ciclo de sono. Então, quando ele entra nessa fase, né, que realmente é uma fase de despertar, entre o sono leve e o sono profundo, ele começa a perceber
e realmente ele já pode dormir. Mas por quê? Porque você ensinou ele a dormir, você fez esse estímulo nele de que ele não precisou despertar. Porque depois que a criança desperta, aí pode ser uma briga, porque ele não sabe que ainda está na hora de dormir. Então aí ele vai de repente acordar e achar que pronto, agora já está de dia, já está na hora de brincar, e aí não dá, vai ter que esperar um tempinho até ele voltar realmente a ficar num processo de sonolência para poder voltar a dormir de novo. Então, por isso que quanto mais antecipar essa acordada, prestando atenção no filho, já sabendo, ele acorda a cada meia hora, então é aquilo. Então, a cada 20 minutos, vai lá e já não deixa ele despertar. E aí já começa a ajudar ele fazendo um carinho, fazendo esse estímulo, antes dele despertar totalmente. Porque aí, quando ele der essa breve despertada, ele já vai sentir segurança, ele vai sentir que já tem alguém ali que está ajudando ele a voltar a dormir. E aí, com o tempo, você não precisa mais estimular ele e volta a dormir sozinho. Tem algumas perguntas que até a Cíntia pode fazer também. Hoje em dia, Fala um pouquinho mais alto, Cami. eu estive numa palestra a semana passada, um pediatra que estava falando do uso da anemia, que estava falando agora disso. O quanto isso é benéfico para a criança, o quanto isso ajuda a criar uma segurança, porque os meus 3 filhos tiveram as suas nanas, entendeu? Até um determinado tempo. E uma outra dúvida que eu quero falar é sobre a posição de colocar o bebê para dormir, que hoje em dia muitas mães têm dúvida se coloca de lado ou se coloca o bebê de barriga para cima. Teve essas dúvidas, assim, com Nelinha? Como é que foi com as suas filhas? Oi, eu não escutei bem. Pode repetir, por favor? Não, eu escutei a parte, eu consegui escutar que Cami perguntou em relação à posição para dormir. Se tem mães que tá ruim, o seu microfone tá ruim, Cami, a gente não está conseguindo escutar direito. Mas você falou sobre a posição para dormir, tem médicos que defendem dormir de barriga para cima, outros de lado, né? E sobre naninha, é isso? E Oi? outra coisa que eu falei foi sobre o uso da naninha, o quanto traz benefícios para o bebê. Se de repente os teus filhos também usaram, porque eu tive os meus 3 filhos e cada um deles teve a sua nana, o confortinho na hora de dormir. Eu usei a naninha e também era um recurso que me ajudou bastante. Eles eram bem apegados. Assim, falando leiga, né? A Patrícia vai saber falar melhor, né? Mas eu não acredito que pode ter algum malefício. Usei bastante. A posição, eu tentava procurar sempre deixar eles com a barriguinha para cima, colocava até uns rolinhos, eu lembro. Porque tinha uma história até de um mal súbito, dependendo da posição, eu não me lembro agora como que era aqui, mas eu tinha um pouco de medo, assim, eu tinha um pouco de medo. E também ainda nessa questão de dicas, de recursos para usar para facilitar o sono, eu lembrei de uma coisa que eu fazia que é bem bacana, que era música. Música clássica, que eles têm CDs próprios com música com instrumental para bebês, acalma bastante, ajuda bastante. Eu deixava bastante no quarto deles, já até ficava um aparelhinho de som lá tocando direto, e é uma dicasinha legal também para as mamães. Patrícia, oi. Olha só, inclusive essa história da música que a Cíntia está falando, o meu obstetra aconselhou, eu não sei se você fez isso também, Cíntia, a mesma música que você usava na época da barriga, você continuou usando depois que nasceu. E parece que eles reconhecem, né? É impressionante, porque eu ficava observando a reação quando as músicas que eu escutava na gestação, eles tinham um estímulo na hora que eles escutavam. É bem legal mesmo essa questão da música, Diana. Música é uma coisa bem legal, que realmente ajuda bastante, e falam mesmo que o bebê reconhece a música, né? Então é bom ouvir bastante música enquanto está na barriga, que depois o bebê acaba reconhecendo. E a música é muito boa, porque no final, assim, depois desses 3 meses, mais ou menos, que o ruído branco é bom para eles, basta, quando eles começam a crescer, eles começam a prestar atenção em tudo.
Então, por exemplo, na hora de uma soneca, você não pode colocar ele para dormir num ambiente totalmente silencioso, porque é aquilo, ele tem que se acostumar com os ruídos da casa. Então, a música é bom para você fazer o bebê focar ali naquele onde ele está, focar em você. Então, isso realmente é muito bom, porque aí ele para de prestar atenção nos outros barulhos do ambiente e presta atenção só naquele som. E aí isso ajuda ele a se acalmar e adormecer. Naninha também é ótimo, eu também sempre recomendo naninha, porque aquilo, tudo que é uma associação que o bebê faz. Então, só tem que tomar cuidado com algumas naninhas. Tem crianças que não aceitam, tem crianças que você oferece quando pequeno e não aceita, e depois que está maior eles aceitam. E a naninha pode ser tudo, pode ser um paninho, pode ser um bichinho, então um ursinho, né, aqueles paninhos realmente, aqueles que são naninha mesmo, pode ser um travesseirinho, pode ser qualquer coisa que a criança use e que ela lembre que ela associa aquilo para dormir. Então isso é ótimo, porque quando a criança acorda, tem esses despertares durante a noite, é um estímulo também. Depois que ela aprende a dormir sozinha, ela vai olhar e vai falar, opa, eu sei onde eu tô, porque eu tô com a minha naninha, eu sei. Então isso é muito bom realmente para a criança, para essa associação que ela faz em relação ao sono. Isso é muito bom. É duro quando some a naninha, né, gente? Que a gente fica que nem louca atrás, senão a criança não dorme, né? Vira realmente um objeto totalmente de apego para a criança, né? Aí tem que a naninha destruída, mas ela precisa daquele objeto para poder dormir. Inclusive, a minha filha de 6 anos, ela até hoje ela dorme com um cachorrinho mega costurado já, remendado, e ela tem um apego, é a Lulu dela, que ela deu até nome. Ela só dorme com ela. Tem algum problema, assim, tipo, de já ser grande e ainda continuar apegado com o objeto, Paty? Não, existem muitos mitos, né? Porque aquilo, a criança vai ficar, né? Tipo, vai virar adolescente e vai estar com essas coisas. Eles, conforme eles crescem, eles já não querem mais as coisas. Então, vai ter uma hora que a sua filha vai guardar, que a mãe não precisa mais. Mas enquanto ela quiser, não tem problema nenhum, até porque aquilo é um objeto que dá segurança para ela. Então ela sabe que, por exemplo, você não está ali com ela, o pai não está com ela, mas ela sabe em qualquer lugar que ela estiver, numa viagem, é muito bom quando vai viajar, levar a naninha, porque está num ambiente estranho, ou de repente está com pessoas estranhas, então a naninha é um objeto que eles conhecem, então tem o cheirinho, né, tem tudo ali deles, é uma coisa que dá segurança e realmente te acalma. Então não tem problema, a hora que ela não quiser mais, você não vai nem precisar falar que ela já vai deixar de lado e vai guardar lá como objeto, deixar ali guardadinho, mas que não vai mais querer usar. Na verdade, assim, aqui em casa, por exemplo, por experiência própria, os dois tiveram chupeta, naninha, música, tudo isso. Agora, as duas coisas que realmente acalmavam para dormir era o ruído do DVD lá do Carp, do Dr. Carp lá, que era o tipo esse chiado, que é como se fosse o batimento cardíaco da mãe, né? Eu, sinceramente, virei fã de carteirinha desse doutor aí, porque realmente foi sensacional. E a outra milagrosa fonte da soneca deles era deitar eles do meu lado, simplesmente. Qual criança dorme, apesar disso, de que todo mundo fala, de que né, não é bom porque acostuma fazer cama compartilhada, mas o melhor sono é quando eles estão junto com a gente, justamente por isso, porque é aquilo, eles estão sentindo ali o cheiro da mãe, eles estão sentindo ali o calor, então para eles é super tranquilo, então, e eles vão despertar, não é que eles não despertam, falar, quando dorme com a mãe, dorme a noite inteira, não é que eles não despertam, só que eles despertam, e aí, quando eles despertam, eles já percebem que a mãe está ali do lado, então acaba voltando para o sono muito mais rápido, então acaba o sono, tanto o soneca como o sono da noite, a duração acaba sendo mais longa justamente porque eles acabam tendo uma mais segurança e acabam relaxando mais realmente para poder dormir. E com isso a mãe também, né? A mãe acaba dormindo descansando melhor. Ô, Paty, eu digo assim que eu fiz tudo errado, né? Mas eu digo o seguinte, eu acho que passa assim a regra, toda a teoria, é tudo muito legal, agora a gente tem que ver as limitações da mãe. Se a mãe está disposta, eu acho que tudo depende do que a mãe quer, né? Se ela está disposta a estar ali, tem mãe que gosta de cama compartilhada, tem mãe que não gosta. Eu, no meu cansaço todo,
era o momento que eu tinha de descansar e era o momento que eu tinha de prazer com eles, que eu gostava. Então, assim, eu sempre que alguém me pergunta sobre cama compartilhada, eu não sou nem a favor nem contra, eu acho que tudo depende de cada mãe, né? A história do dormir a noite inteira, do bebê, de tudo, de como fazer dormir. Eu tenho uma noção, eu quase rompi meu ligamento do joelho por causa de balançar filho no colo, por causa do meu filho mais velho. Mas eu acho assim, que tudo que você faz com amor, entendeu? Tá valendo. Porque passa tão rápido. Hoje o meu mais velho não quer mais saber de dormir na minha cama, entendeu? Então passa tão rápido. E passa num segundo, a gente pisca o olho e fala, meu Deus, ele tá desse tamanho, pisca de novo, meu Deus, ele casou, não é? Mas é exatamente isso. Eu parar para pensar, nossa, 10 anos que passaram aí, e a gente no dilema de bota no colo, não bota, como é que faz dormir, deixa chorar. Então, assim, sou contra deixar chorar e sou frustrada de não ter conseguido fazer meus filhos dormirem a noite inteira por mim, mas não me arrependo de ter colocado na cama, de ter dado paparico, de ter dado amor, de até hoje deitar para dormir, não me arrependo de nada disso. Eu acho que passa muito rápido e a gente tem mais é que aproveitar como mãe. Aliás, tem coisa melhor quando eles dormem. Vocês estão me escutando melhor? Fala, Cami. Estão me escutando melhor? Sim. Tem coisa melhor quando eles dormem, ver a carinha inteiro, ficar ali naquela coisa bem de protetor e colocar e dar uma cheiradinha e colocar de novo. Não tem coisa melhor que isso, né? É uma delícia. Então, bom, eu sou super suspeita, né? Eu adoro, tipo, ver meu filho dormir. E adoro também quando as mães, né, minhas clientes, elas me retornam, me dão feedback, falam que, nossa, conseguiram dormir, o sono tá melhor, tá mais tranquilo. Então, eu sou um pouco suspeita para falar, né, disso, porque eu adoro, sou apaixonada realmente por esse assunto. Mas eu acho que é bem isso mesmo, Jane. Eu acho que, assim, tem algumas coisas que a maternidade é cheia de regras, todo mundo sempre tenta colocar muitas regras, mas é aquilo, tem coisa que não tem regra, tem coisa que a gente tem que fazer aquilo conforme a nossa intuição, conforme o nosso instinto, e tem algumas coisas que a gente pode ajudar, porque se é um caso realmente que a mãe está exausta, eu acho que tem que realmente procurar ajuda para poder ajudar a melhorar essa qualidade do sono, mas é aquilo, se a mãe quer dormir, tipo, eu nunca também, entendeu? Eu falo, o que você quer fazer? Você quer, meu filho dorme comigo, falei, quer tirar? Não quer? Então continua, mas as pessoas falam que é ruim. Fala, mas o que você acha? Não liga porque as pessoas falam. Então tem muitas vezes que a gente tem que fechar a chavinha ali do ouvido e fazer aquilo que tá bom, tá funcionando para você, então deixa assim, não precisa mexer, não precisa ficar se apegando, porque minha mãe fazia diferente, tá? Sua mãe é outra criação, sua amiga é outra criação, sua irmã é outra criação. Então, acho que assim, a gente tem que respeitar aquilo que a gente sente e aquilo que a gente quer também. Então, não dá nem para criticar as pessoas que fazem diferente, e também não dá para fazer que todo mundo queira fazer que nem você, porque cada um é de um jeito, cada família é de um jeito, cada bebê é de um jeito, e a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças. Eu acho que isso que é o mais importante. Uma coisa que a Cíntia falou no começo, que eu acho muito, muito, muito bom que você falou. Palmas para você, Cíntia. Assim, essa história de comparação, sabe? Porque esse mundo realmente é uma competição até que dorme mais, não caem nessa comparação. Cada caso, que a Paty falou agora, cada caso é um caso, cada sono de uma me desculpem as mães que dormem como a Paty disse, são raros, entendeu? Acho que não é insucesso não conseguir colocar um filho para dormir. Eu acho que sim, nem fraqueza. São fases em que a gente aí, maternando, a gente vai aprender. Eu estou no terceiro e não tive sucesso, mas tenho sucesso em outros setores, que eu não tive locomoção bem essa comparação, ainda mais no nosso meio virtual hoje, parece americana. Eu coloquei muito feio julgar o que a outra faz e o que você faz. Nunca entra nessa comparação. Sumiu a sua voz, Cami. Tenho 3 filhos e um diferente do outro.
com a mesma educação que dirá o mundo aí fora, né? Então, cada um é um, e eu acho que entrar nessas comparações só leva a gente a autocobrança e a loucura, porque a gente acaba se cobrando e falando, meu Deus do céu, só na minha casa essa criatura não dorme, né? Eu acho legal que você falou. Concordo totalmente, Cami. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, a melhor mãe que existe não tem filho. Porque a mãe perfeita, gente, é só aquela que não tem filho. Porque depois que a gente é mãe, não existe certo e errado, cada família é uma dinâmica, então não tem que ter essas cobranças, não tem que ter essa competição. Eu acho que a gente devia ser todo mundo unida. Eu fico triste porque eu vejo tanta competição, sabe? E eu acho que tem que seguir o coração muitas vezes, a gente vai meio no instinto mesmo, porque não tem fórmula mágica, infelizmente. Às vezes a gente queria que tivesse, né, gente? Mas não tem jeito. A gente é a melhor mãe que a gente pode ser, né? Que a gente pode ser, com certeza. Inclusive, em Cíntia, meninas, a Cami deve saber, mas assim, inclusive a gente tem um texto lá no site que eu escrevi e que fala, o título do texto é Não se cobre tanto, a maternidade é igual para todas. Porque a gente está mudando um pouco do assunto, mas eu acho que é muito isso, porque o sono é um dos pontos que mais angustia a mãe, né? O sono, a amamentação, a alimentação. E realmente a história do ai, meu filho come, o seu não come, o meu tá gordo, o seu tá magro, o meu cresceu, o meu já andou, o meu falou. Então, assim, antigamente a gente tinha até o que eu começo o texto falando isso, que antigamente a gente tinha uma comparação muito à novela global, né? Aquela vida perfeita de novela. Filho de novela, empregada de novela é uma coisa perfeita, né? A mãe já acorda de salto alto. Mas a gente hoje tem uma comparação com as mães de Facebook, as mães de Instagram. Quem é que vai para o Facebook e para o Instagram dizer que o peito caiu, que o peito rachou, que a bunda tá mole? Ninguém vai. Quem vai para lá contar fracasso? Ninguém vai, né? Então, enfim, eu acho que a maternidade na real, como a Paty falou, sabe, não dorme, e são vários filhos que não dormem, entendeu? Eu, pelo menos, com meus pessoas que eu convivo, tem de 15, uma criança dorme, é muito, entendeu? Então, assim, é tão mais bonito ter demonstrado, tirar suas ideias, os meios de comunicação que a gente está hoje, eu, a Cíntia, a Paty, falar a real, entendeu? E mostrar, sim, a tua experiência na real. E falar, não, hoje eu não dormi, ele chorou, eu dou uma... cheio, né? Não é muito melhor? É muito legal isso. É muito mais troca de experiência falar na realidade, né? Com certeza. meninas, o nosso tempo está chegando ao fim. Pena, né? Ó, eu vou pedir para vocês se despedirem. Queria agradecer a presença de todas as meninas aí, de todo mundo que assistiu a gente. Bom, gente, eu adorei estar com vocês, foi um prazer. Quero deixar esse conselho, né? Se é que a gente pode dar um conselho, para você não se cobrar tanto, para não ficar se comparando com a outra, porque parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas cada um, é isso também que a Cami falou, às vezes você tem dificuldade numa coisa, mas você tem sucesso em outra, então só segue o coração, tenta dar o seu melhor, que tudo vai dar certo. Muito obrigada, adorei estar com vocês. Beijão. Bom, eu também adorei. Eu acho que assim, o sono é um assunto que tem muita coisa ainda. Hoje a gente só falou um pouquinho, né, sobre o sono, principalmente de recém-nascidos, sono dos pequenos, mas tem muita coisa assim para ser falada. E eu acho que a gente vai voltar com esse assunto em outros bate-papos. E espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem me escrever, me chamar pelo WhatsApp, que eu estou sempre disponível para a gente conversar. E aquilo, se precisarem de ajuda, se chegar no momento e falar, não, eu preciso de ajuda, seja para um bebê pequeno, para uma criança maior, não tem problema, me procura. E vamos todo mundo dormir porque precisa. A gente consegue dar uma ajustada aí no sono e fazer com que o nosso sono seja um sono melhor e de mais qualidade. Tá bom? Obrigada, gente. Espero que todos tenham gostado e boa noite.
Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode deixar ou nos nossos Instagrams, do Mamis Place, ou no meu do Mãe de Três, ou no blog da Cíntia, no blog Manual, e pode deixar também no blog lá no Mamis Place, que elas vão estar respondendo para vocês, tá? Então, assim, quem tiver dúvida, quem achou que perdeu alguma coisa, as meninas vão estar com a gente respondendo aí a todo mundo. E não deixem de seguir elas, porque são diárias, né? Todo dia tem alguma coisa legal para vocês darem uma olhada. Obrigada, gente. Boa noite. Meninas, eu queria agradecer novamente a vocês e dizer também a quem está nos assistindo que na quarta-feira que vem é o nosso último bate-papo da próxima rodada. Né? A gente vai ter a Super Roberta aí da Terapia de Criança, que está fazendo o maior sucesso no Instagram. E vamos ter também a Elaine, do Boas Mães. E a gente espera por vocês, então, na próxima quarta-feira. Beijo. Tchau, gente. Boa noite.